Pessoal, é o seguinte, boa tarde, bom dia, boa noite para vocês. Fazer mais um videozinho aqui com uma resolução, uma ou duas resoluções de exercícios para que vocês fixem melhor o conceito de juros simples, tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela para que vocês possam enxergar o que eu estou fazendo. Então é o seguinte, ó, devido a alguns pedidos, eu quero mostrar aqui para vocês uma resolução, para quem ficou na dúvida, né, do exercício número 5 da lista 1, ele comenta do seguinte, olha, se João tomou emprestado a Maria uma quantia de R$ 3.000 por um período de 7 meses, e ao final desse período, ele pagou a ela um montante de R$ 6.000 durante... Então, qual é a taxa de juros embutida nesta operação? Tá? Então, como que eu posso resolver esse exercício número 5? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, né? Exercício número 5. Vamos escrever aqui. Então, primeira coisa, né? Uma coisa que eu venho sempre comentando com vocês é a seguinte: é interessante que a gente coloque as informações que nós temos para montar a nossa base de cálculo, tá? Então, veja. João tomou emprestado a Maria uma quantia de R$ 3.000. Então, isso é o nosso capital. Então, eu vou escrever aqui, ó. O nosso capital é de R$ 3.000. Tá? O quê? O montante é igual ao quê? É igual ao capital mais o juros. Certo? Então, juntando todas as formulinhas, eu chego que o meu montante pode ser o capital, lembrando, juros simples, vai ser o capital multiplicado por 1 mais a taxa vezes o período, né? Montante é igual ao capital multiplicado, né? Abre parênteses, 1 mais a taxa vezes o período. Então, eu tenho algumas informações, vou utilizar essa fórmula aqui para que eu possa encontrar minha taxa. Então, vamos lá. Montante. Quanto vale meu montante? R$ 6.000. O meu capital, 3.000 vezes 1 mais a taxa que eu não sei, vezes o tempo que é 7. Aí, eu tenho uma operação de multiplicação aqui, ó. Eu posso fazer o que com esse 3.000 aqui? Posso passar para o outro lado. E aí, eu vou dividir ele. 6.000 dividido por 3.000. Isso é igual ao quê? 1 mais 7 vezes I. Corta, corta, corta. 6 dividido por 3, também conhecido como 2. 2 é igual a 1 mais 7i. Passo esse cidadão para cá. 2 menos 1 igual a 7i. Certo? 2 menos 1, também conhecido como 1. O 7 que está multiplicando o i, eu passo ele dividindo. Logo, eu tenho que a minha taxa é o quê? 1 dividido por 7. 1 dividido por 7, vamos fazer a nossa continha aqui. Vai dar 1 dividido por 7 é igual a... O i é igual a 0,1428. Então, o que eu havia comentado com vocês na aula de quinta-feira, quando nós tivermos números decimais, nós vamos adotar o seguinte: 4 casas depois da vírgula, tá? Vamos adotar 4 casas depois da vírgula para que a nossa conta fique um pouco mais precisa. Só que aí, eu quero transformar esse número aqui, ó,
em um número percentual. Como é que eu transformo? Pego isso aqui e multiplico por 100. Vou pegar esse valor aqui e multiplicar por 100. Vou chegar a um valor de taxa 14,28%. 14,28% é a nossa resposta do exercício aqui, ó. E aí, entra uma regrinha que eu havia comentado na quinta-feira, na sexta, sobre arredondamento, tá? Então, o que eu quero só falar rapidamente sobre arredondamento aqui com vocês, ó. Se eu for arredondar esse valor aqui para uma casa depois da vírgula, então eu tenho 14,28. Quero deixar uma casa só depois da vírgula. 28, ele está mais próximo do 30 ou do 20? Do 30, né? Então, eu poderia arredondar para 14,3%, certo? Isso, regra de arredondamento, tá? Eu agora gostaria de trabalhar não com números decimais, com números inteiros. Como que eu poderia aproximar, então, para um número inteiro? Veja, 14,3. 0,3, ele está mais próximo de quem? 0,3, né? No caso, 14, vou escrever aqui, ó, 14,3. Ele está mais próximo do 15 ou ele está mais próximo do 14? Então, se a gente observar, ele está mais próximo de quem? Do 14, ele tem que dar menos. Então, se eu for arredondar isso aqui para um número inteiro, fica 14%, tá? Então, esses dois resultados aqui, ó, é se eu fosse utilizar a regra do arredondamento, tá? Arredondamento. Então, isso aí, em alguma situação, eu posso pedir para vocês resolver essa questão aí da regra do arredondamento. Certo? Então, ó, simples, rápido e tranquilo. Então, como eu falei anteriormente, ó, vai resolver um exercício, só um detalhe, esse exercício aqui, ó, é o número 5, tá? Número 5 da lista 1, tá? Ó, coloque as informações que você tem. E como eu falei nas outras aulas, busque sempre colocar de cara a pergunta do exercício. Qual é a pergunta desse exercício? Calcular a taxa, tá? Calcular a taxa. Beleza? Conseguiram? Pegaram aí? Tranquilo? Dúvida? Aí, galerinha, só para a gente fixar bem, deixa eu apagar aqui essa parte do nosso exercício. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Que eu fiz isso na aula para efeito de fixar o exercício, eu vou refazer aqui o exercício número 4, tá? O exercício número 4 aqui, ó. Calcule o juro resultante de uma aplicação de R$ 32.500 a taxa de 18% ao ano durante 3 meses, né? Por que eu vou fazer esse exercício aqui, ó? Porque é o seguinte, tem algumas informações aqui relacionadas ao período. Então, eu tenho aí o meu capital inicial, que é de R$ 32.500, certo? A taxa de juros embutida é de 18% ao ano, tá? E o meu período foi, né, de 3 meses. O que ele quer saber? Qual é os juros desta operação nesse período, tá? Então, esse exercício aqui é só para fixar, bem parecido com o oitavo, né? Só que ele é mais simples. O que eu vou ter que fazer aqui, ó? Ajustar essas duas unidades aqui, ó, tá? Taxa e período. Vejam que aqui a taxa está ao ano e o período está em meses. O que eu tenho que fazer? Ajustar o meu período. Como que eu ajusto? Bem, aqui está em meses, eu tenho que transformar em anos.
Então, se eu estou falando em 3 meses, concorda comigo que vai ser um número menor que 1? Por quê? Um ano tem quantos meses? 12, certo? Então, eu faço como? 3 dividido por 12. Logo, eu chego que isso equivale em anos 0,25 anos. Tá? Certo? Então, primeira coisa, ajustar as unidades da taxa e do período. Mais uma vez, a taxa e o período precisam estar na mesma unidade, no caso aqui em anos. Não devo alterar a relação da taxa, e sim a que é mais fácil, que é o quê? O período, tá? E aí é só jogar na fórmula, ó. Juros é igual capital vezes a taxa vezes o período. Os juros vai ser o capital, 32.500, vezes a taxa, 18%. Vamos transformar esse número aqui em um número real. 18 dividido por 100 é igual a 0,18. Então, vai ficar 32.500 vezes 0,18 vezes 0,25, tá? O 0,25 está relacionado ao período, certo? Fazendo essas continhas aí, eu vou chegar que eu pagarei de juros nesse período R$ 1.462,50, tá? Então, esse aqui, ó, seria o valor que eu pagaria de juros nessa operação. E aí, só para uma pitadinha a mais, se eu quisesse saber o montante dessa operação, montante é igual capital mais juros. Quanto é o capital? 32.500 mais os juros 1.462,5. O que eu faço com esses dois valores? Eu somo, né? Então vamos fazer a operação de soma aqui, ó. 32.500 mais 1.462,5 resulta no montante total de 33.962,50. Só dando um plus nesse exercício aqui, ó. Se eu fosse pegar esse montante aqui e descobrir como é 3 meses, eu quero saber o valor da parcela aqui, ó. Como é que eu faço? 33.962,5. Vou dividir por 3. Então, se eu pego aqui, ó, 33.962,5, divido por 3, chego a um valor aí de parcela, tá? Só para ter uma ideia, 11.320,83. Lembrando que isso é juros simples, então essas parcelas aqui, ó, elas são fixas, né? Ou seja, não haverá variação no valor dessas parcelas. Ele pagará 3 parcelas nesse valor de R$ 11.320,83. Tá? Então, isso aqui é só dando uma acrescentada, né? Uma cereja no bolo desse pequeno exercício aqui. Tranquilo, galera? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Lembrando só, esse exercício que eu acabei de falar é o exercício número 4, tá? Número 4 da lista. Nós fizemos na semana passada. Eu estou só dando uma recapitulada
para quem não conseguiu assistir, ficou na dúvida, tá bom? Então, nós fizemos agora o exercício número 4 e o exercício número 5, para que vocês possam fixar a ideia de juros simples, tá? Lembrando que na aula dessa semana, nós começaremos a falar de juros compostos, os exercícios de juros compostos. Então, fixem bem essa ideia de juros simples para que possamos ingressar em juros compostos. Beleza? Tranquilo, né? Então, minha gente, muito obrigado para vocês. Aproveitem, tirem as dúvidas se tiverem no grupo, mandando mensagem ou na aula de amanhã. Beleza? Então, um abraço para vocês e até mais.